Amém, Senhor. Você pode se assentar dando glória a Deus. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, 16, nós vamos ler até o versículo 21. Abra a sua Bíblia, mas também, irmãos, abra o seu coração para o que o Senhor vai falar conosco. Peço perdão, irmãos, está um pouquinho mais escuro, tivemos um problema técnico aí, mas Deus vai curar a sua vista também, amém? Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16. Enquanto você procura, também, irmãos, quero lembrar, nós estávamos falando aqui do projeto de vida, e eu quero colocar também um alvo para você, nesse ano que está começando, 2025, coloque um alvo, um objetivo, de ler a Bíblia, irmãos, anualmente, ler a Bíblia inteira. Pastor, eu consigo, você consegue sim, viu, irmãos? Pouquinho menos aí de TikTok, pouquinho menos de Instagram, de Facebook, dá para ler a Bíblia inteira no ano, viu? Você vai estar recebendo junto com o projeto de vida, temos ali um calendário de leitura, mas coloque esse alvo de ler a Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse em um ano, e você vai ver, irmãos, como a sua vida vai mudar, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é o alimento para a nossa alma e o nosso espírito, amém? Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, preste atenção, e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu o seu corpo, que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Levante a sua mão e diga bem forte comigo: eu creio que o meu Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se você crê nisso, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, igreja. Se você crê que Ele é poderoso para cumprir a sua promessa, diga glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos aí, uma das grandes notícias que tem aí rodeado esses últimos dias é a alta do dólar. Quem está acompanhando aí, irmãos, né? Está bastante gente aí desesperada. Meu Deus do céu, aonde vai parar o dólar? Aonde vai parar o euro? E a gente está vendo, irmãos, todo esse câmbio, essa moeda, irmãos, e essas moedas, o dólar, o euro, o real, são as moedas que regem este mundo. Se você for nos Estados Unidos, você não vai fazer nada sem o dólar. Se você for para a Europa, você não vai fazer nada sem o euro. Aqui no Brasil você não consegue comprar e nem vender, fazer nada sem o real. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós também estamos neste mundo, mas nós também não somos deste mundo. E nós, irmãos, como homens e mulheres de Deus, também nós nos movemos no sobrenatural. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Nós também temos que nos mover no mundo espiritual. Mas qual é, irmãos, ou qual seria a moeda do mundo espiritual? O que faz o mundo espiritual se movimentar? O que faz, irmãos, as coisas acontecerem no mundo espiritual? Preste atenção, irmãos. A moeda do mundo espiritual é a fé. Eu vou repetir: a moeda do mundo espiritual é a fé. É a fé que movimenta o mundo espiritual. É a fé que movimenta a mão de Deus sobre a nossa vida. Sem a fé, irmãos, nós não podemos experimentar a Deus. Sem a fé você não vai poder conhecer a Deus. Sem a fé você não vai poder ver Deus agir na sua vida. A Bíblia diz várias vezes: o justo, o meu filho, a minha filha. Quem é filho de Deus aí? A Bíblia diz que o meu justo, o meu filho, a minha filha, ele vive pela fé.
a fé que movimenta. E quando nós falamos de fé, irmãos, não tem como a gente deixar de falar sobre esse grande personagem da palavra de Deus chamado Abraão. Abraão foi um homem, irmãos, que viveu tanto pela fé, que ele recebe um título. Ele é o pai da fé. Ele é o pai de todos nós que cremos naquele que tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Ele é esse grande exemplo de fé para nós. Mas um outro título, irmãos, tão lindo que Abraão tem, além de ser considerado o pai da fé, no sentido de ser um grande exemplo de fé, amém, igreja? Ele também é chamado o amigo de Deus. Você já parou para pensar, irmãos, alguém receber um título desse? Deus olhar para alguém na terra e falar assim: esse aqui é o meu amigo. Mas, irmãos, o que levou Abraão a receber este título tão poderoso de amigo de Deus? Quando a gente ouve falar sobre isso, a primeira impressão que vem à nossa mente, ele recebeu esse título porque ele era um homem perfeito. Porque para receber, você concorda comigo? Para receber um título desse de amigo de Deus, tem que ser alguém muito perfeito. Abraão, irmãos, era um homem, sim, um homem de Deus que consagrava a sua vida, mas também era um homem falho, era um homem com muitas limitações. Aliás, a Bíblia, irmãos, faz questão de registrar as falhas dos homens e mulheres de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa assim: ah, mas para ele foi fácil, ele conseguiu, ele era Abraão, mas ele era um homem comum como você e como a mim, um homem sujeito a decepções, um homem sujeito a fracassos e falhas, mas mesmo assim ele recebe esse título, o amigo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele se movia pela fé, ele confiava em Deus, ele não permitia que a incredulidade, a dúvida invadisse o seu coração. E o nosso Deus, irmãos, se movimenta pela fé. Ah, como Deus ama homens e mulheres de fé, que creem nele, que confiam nele, para viver o sobrenatural. Quantos creem que Deus tem o sobrenatural para a sua vida? Abraão, irmãos, passou por inúmeros desafios de fé, mas nessa história fala sobre um grande desafio, quando Deus desafiou Abraão a confiar nele totalmente, e fazer de Abraão e de sua esposa Sara pais de uma grande multidão. Quando você imagina Deus chegando por um casal e falando assim: vocês serão pais de grandes multidões, você imagina talvez um casal recém-casado, talvez ali nos seus 20 anos de idade. Não, nós estamos falando aqui de uma pessoa, de um homem que já estava aos seus 75 anos de idade. A sua esposa que era estéril, que nunca pôde ter filhos, e ele chega para ele e fala assim: eu vou fazer de vocês pais de multidões, vocês vão gerar filhos, e esses filhos vão gerar outros filhos. Que fé, irmãos, que Abraão precisou, não é mesmo? Que fé que ele precisou confiar. Mas preste um pouquinho atenção na cronologia dos eventos. Abraão recebe a promessa que seria pai aos 75 anos de idade. Mas sabe, irmãos, o que aconteceu depois que ele recebeu essa promessa aos 75 anos? Vira para quem está ao seu lado e diga assim: nada. Fala para ele: nada. Você imagina, Deus te dá uma promessa, vai começar a acontecer um monte de coisa, não é mesmo? Vai acontecer, eu vou ser pai, eu vou ser mãe, vai engravidar o mês que vem. Mas, irmãos, ele recebe a promessa. Passa um ano, passa dois, passam 3, 4, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 24 anos depois. Agora já Abraão aos 99 anos de idade, a sua esposa aos 89 anos de idade. 24 anos depois que ele ouviu a primeira vez de Deus que ele seria pai e a sua esposa seria mãe. 24 anos de silêncio de Deus, 24 anos que parecia que Deus tinha esquecido, que parecia que Deus não ia cumprir aquilo que ele prometeu. E muitas vezes, nós vamos ser sinceros, quantas vezes nós ouvimos que Deus vai fazer, mas parece que depois vem um grande silêncio, parece que nada vai acontecer. E quantas vezes a gente olha e a gente se pergunta: será que vai acontecer? Será que essa promessa vai se cumprir? Será que Deus vai vir em meu resgate? Talvez alguns estão olhando mais um ano que terminou, mais um ano está se findando, e talvez pensamos: esse vai ser o ano, e mais um ano se acabou. Estamos colocando a nossa fé de novo para o próximo ano, porque ainda não aconteceu. Mas 24 anos, irmãos, depois, Deus chega para Abraão e para sua esposa Sara. Lembre-se mais uma vez, Abraão aos 99, sua esposa aos 89, e fala: Abraão, lembra daquele dia
que eu falei que você ia ser pai e a sua esposa ia ser mãe? Ele falou: Senhor, como eu não posso esquecer desse dia? É claro que eu lembro desse dia. Então Deus fala assim: agora chegou a hora da promessa se cumprir. Daqui a 1 ano, Abraão, você vai ter o teu filho no teu colo, a tua esposa vai gerar um filho. E sabe, irmãos, o que aconteceu? 1 ano depois, Abraão, aos 100 anos de idade, e sua esposa aos 90 anos de idade, eles escutam o chorinho daquele bebê. Isaac nasce e a promessa de Deus se cumpre, irmãos. E a Bíblia diz que a partir de Isaac gera-se uma grande nação. Depois eles têm outros filhos também. E só para nós termos uma ideia, irmãos, resumindo aqui hoje nós somos cerca de 8 bilhões de habitantes na face da terra, e mais da metade desses 8 bilhões, eles dizem: Abraão é o nosso pai da fé. De Abraão saiu, irmãos, o islamismo, saiu o judaísmo, saiu o cristianismo. Eles cumpriu a promessa, o nosso Deus cumpriu a promessa, e Ele está aqui para renovar hoje a tua fé, renovar a tua esperança, e poder continuar colocando os olhos no Senhor, porque nós temos um Deus, irmãos, que cumpre a sua palavra. Deus, irmãos, se move pela fé, e Ele espera que cada um de nós possamos avançar. Nós somos daqueles que avançam, amém, igreja? Não somos daqueles que retrocedem. Olha o que diz Hebreus 10, 38: mas o meu justo viverá pela fé, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Diga glória a Deus. Para onde você precisa hoje da sua fé? Para onde você precisa hoje deixar o Senhor renovar essa sua fé? Talvez a sua fé é igual para Abraão, um sonho ser realizado. Para aquele casal era o sonho de ser pai, o sonho de ser mãe. Quantos sonhos talvez estão distantes diante de nós, mas vamos ser sinceros, irmãos, muitas vezes quando os sonhos demoram para acontecer, a gente para de sonhar, a gente para de buscar ao Senhor. Talvez ao você pensar nesse próximo ano que está começando agora, você pensou assim: quer saber do que? Eu vou fazer esses planos, esses alvos, mas eu vou deixar isso de lado. Tantos anos eu já busquei por isso, cansei de me frustrar, cansei de criar expectativas, cansei de sonhar. Em 2025 eu não vou sonhar esse sonho, mas essa mensagem chega até você, porque o Senhor manda dizer: eu sou Deus daqueles que ousam acreditar, eu sou o Deus daqueles que se movem por fé. Por isso continue sonhando, continue lutando, não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida, lute pelo que o Senhor te deu, aumente a sua expectativa. Coloca de volta aquele sonho no papel. Fala: Senhor, se não acontecer em 2024, o Senhor sabe todas as coisas, mas eu não vou parar de orar até o milagre acontecer. Talvez a tua fé hoje é para projetos, para realizações. Talvez a tua fé hoje é para você acreditar que Deus pode usar alguém como você. Quantos de nós olhamos para nós mesmos e pensamos: será que Deus pode usar uma pessoa como eu? Um tipo como eu pode ser usado? Deixa eu te perguntar, qual é o seu tipo? Um tipo de pessoa como eu não dá para ser usado por Deus, mas qual é o seu tipo? Sabe qual é o seu tipo? Deixa eu dizer para você: você é o tipo do filho e da filha preciosa do Senhor, que Ele pode usar. Talvez a tua fé é para a cura, é para o sobrenatural. Talvez a tua fé é para superar as dificuldades. Porque muitas vezes, irmãos, Deus Ele remove lutas da nossa vida, mas muitas vezes o grande milagre não é aquela luta ser removida, mas ela é ser superada diariamente, aonde o Senhor renova as nossas forças, e nós vamos vencendo até o dia que Ele estende as tuas mãos e toca por completo sobre nós. A fé, irmãos, ela precisa ser exercitada. Repita comigo, diga assim: a fé, diga mais forte, a fé precisa ser exercitada. Irmãos, uma das grandes ilustrações que eu gosto acerca da fé é sobre os músculos do corpo. Assim como quando você vai na academia e você faz o exercício, o que vai acontecendo? Os seus músculos vão ficando o quê? Mais fortes, não é mesmo? E você vai conseguindo pegar mais peso. Quando você vai a primeira vez na academia e você é muito ingênuo ou muito metido e orgulhoso, né? Porque você não quer receber a instrução de ninguém. Geralmente o instrutor fala assim: pega um pezinho aqui, 1 quilinho. Aí você pega aquele 1 quilinho, mas isso aqui
Pouquinho demais, né, Isso aqui é pouquinho demais. Eu vou vir até aqui na academia só para pegar isso aqui e já pega 10 no primeiro dia. Só que uma coisa é você fazer 1 quilinho um dia, né, irmãos? Aí você faz 10 ali, chega o segundo dia, o seu braço nem levanta, né? Aí você aprende a lição. Não, tem que ir devagar. Tem que ir do menor para o maior, de um peso mais leve para um peso mais pesado. Preste atenção, a fé, ela é progressiva. A fé, Deus vai colocando desafios à nossa frente de acordo com a nossa fé. Deus sabe a medida da sua fé. Eu vou repetir, Deus sabe a medida da sua fé. Por isso, preste atenção. Talvez você está diante de algo e você está dizendo: eu não vou aguentar isso. Deus manda dizer a você: você é mais forte do que você imagina. Porque a palavra de Deus diz que Deus não permite sobre nós aquilo que nós não venhamos aguentar. Irmãos, esses dias eu estava na construção da igreja, estava olhando aquele prédio tão grande, construção enorme, 12 mil metros quadrados de terreno. Eu falei assim: Deus do céu, que loucura. Mas ao mesmo tempo falei: Senhor, o Senhor está no controle de tudo isso. Mas sabe, irmãos, não começou assim. E eu comecei a lembrar de uns primeiros passos de fé que eu tive que dar como pastor. Os primeiros dias, quando assumimos o pastoreio da igreja, eu lembro, irmãos, que um dia eu entrei no banheiro e falei assim: eu quero reformar esse banheiro. E aí eu fui lá, irmãos, fui numa loja para comprar os utensílios para o banheiro, e eu vi uma cuba de pia. Olha, irmãos, até parece um testemunho, cuba de pia, né, gente? Eu olhei aquela cuba daquela pia, eu falei assim: que cuba tão linda, ia ficar tão bonito na casa de Deus. Na hora que eu olhei o preço, meu Deus, misericórdia. E tinha que comprar acho que 4 ou 6, 3 para o banheiro dos homens, 3 para o banheiro das mulheres. Já fiz a conta, eu falei: não vai dar. E eu vou sair daquela loja tão triste. Falei: puxa Deus, eu queria colocar na tua casa. Naquela noite, irmãos, eu tive um sonho. Sonhei com a cuba da pia. Sonho profético, né, irmão? Você pensa que Deus vai te dar uns sonhos assim, né? E quando eu acordei de manhã, pensando naquilo, me veio o texto que a pastora Simone leu aqui hoje. Nem sabia que ela lia esse texto. Isaías 1,19. Se você quiser e obedecer, comerá o melhor dessa terra. E de repente aquela vozinha do Espírito Santo diz: Daniel, se você quiser, eu te dou isso. Falei: Deus, eu quero. Irmãos, eu entrei naquela loja tremendo. Irmãos, eu precisei de muita fé para comprar 6 cubas de pia, gente. Mas a fé era naquele momento, naquela medida, naquela situação que eu estava vivendo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, compramos, pagamos, e o banheiro ficou lindo, maravilhoso. Hoje já reformou umas 3 vezes já esse banheiro, já ficou lá para trás. E quando eu olho hoje, irmãos, aquilo que está à minha frente, eu posso crer que o Deus que fez uma vez, Ele pode fazer de novo. E Ele é um Deus que se importa, Ele se importa com o teu coração, e é um Deus que se move no sobrenatural, e Ele está ainda se movendo, igreja. Qual é o milagre, qual é o sonho que você precisa? Ao final do culto hoje da manhã das 9, a Márcia, faz parte da nossa equipe pastoral, líder de célula, veio contar um testemunho de cura, só para nós sermos, irmãos, ouvirmos o que Deus está fazendo. Olha como Deus fez. Eu falei que eu sonhei com cuba de mãos de pia. Ela teve um sonho mais espiritual, né? E esses dias atrás, poucas semanas atrás, foi há poucos dias atrás, um dia ela sonhou com a mãe dela, que a mãe dela estava com câncer de útero, e a mãe dela ia para o hospital, e quando o médico ia operar, não tinha mais nenhum câncer ali. E ela acordou, achou estranho o sonho, porque a mãe dela está toda bem de saúde, graças a Deus. E ela falou: Senhor, por que eu sonhei isso? Olha, irmãos, o que Deus fez na nossa igreja alguns dias atrás. De repente, naquele mesmo dia, era o dia de célula, e uma pessoa veio de São Paulo só para receber uma oração na célula, nem aqui de Sorocaba. E quando a pessoa contou a história, que ela veio pedir oração, sabe o que ela estava? Com câncer de útero e com cirurgia marcada. Naquele momento a Márcia entendeu: Deus já me mostrou o sonho, porque Ele vai curar essa vida. E a célula orou por aquela pessoa, irmãos, e chegou o dia da cirurgia, e quando ela foi ali operar, o médico falou as mesmas palavras que ela teve no sonho: cadê o câncer? Não tem mais o câncer, sumiu. E aquela menina, irmãos, foi curada para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glorifica a Deus. Nós nos movemos pela fé. Os músculos da fé têm que ser exercitados. Vamos de pouquinho para coisas maiores, mas da mesma forma vamos voltando para a academia. Quando você vai exercitar o músculo, você faz apenas um exercício, irmãos? Não, existem vários exercícios que nós podemos fazer.
E eu quero passar aqui alguns exercícios que nós podemos fazer para aumentar a nossa fé. Primeiro, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Preste atenção, irmãos. Mover-se pela fé, se movimentar pela fé, não é um desvaneio, não é um ato de loucura. Você precisa ter uma direção de Deus, você precisa ter uma palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, você vai ter um filho. Lembra de quando Pedro andou sobre as águas? Um dia, irmãos, Pedro estava no barco e veio um desejo no coração dele, o desejo dele de andar sobre as águas. Ah, pastor, que coisa boba. Se preocupar, Deus se preocupou com o desejo de andar sobre as águas. Tantas coisas mais importantes poderiam ter, você não pode concordar com isso? Quando Jesus ouviu aquilo, podia falar: ô Pedro, tem coisa mais séria. Mas sabe, irmãos, o que eu aprendo com isso? Se algo é importante para mim, é importante para o meu Deus. E Pedro ali querendo andar sobre as águas, ele não falou assim: eu vou sair andando sobre as águas, não. Ele falou: Jesus, me manda andar sobre as águas. Pedro tinha aprendido. Lembra na pesca milagrosa? A primeira experiência com Deus de Pedro já não foi aquela grande experiência, foram experiências menores. E ali a Bíblia diz que Pedro recebeu a ordem de Jesus: volte para o mar e lance a rede mais uma vez. E o que Pedro disse? Pelas suas palavras, Jesus, eu vou lançar a rede. Se o Senhor mandou, vai acontecer. E Pedro sabia: eu não posso andar sobre as águas se eu não tiver uma palavra de Deus. Então ele diz: Jesus, me manda andar sobre as águas. E Jesus então deu a ordem: saia desse barco, Pedro, ande sobre as águas. E Deus está dando essa ordem a muitas pessoas aqui: tira os teus pés deste barco, que eu vou fazer essas águas virar chão embaixo de você. E Pedro, irmãos, começou a andar sobre as águas. Irmãos, eu costumo dizer que foi o primeiro homem a surfar sem pranchas. Preste atenção. O ministério, irmãos, de profeta existe. O dom de profecia também existe. Mas hoje, irmãos, infelizmente, posso pregar, igreja? Aumenta um pouquinho o som, por gentileza. Mas hoje, irmãos, sabe o que acontece? Muitos cristãos têm sido preguiçosos e ficam correndo atrás de profetadas e profecias, porque não querem gastar o tempo na presença de Deus. Mateus capítulo 6, verso 6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá no secreto, aonde Deus não somente está te ouvindo, mas Ele também está te vendo. Interessante que o texto fala que Deus vê no secreto e não ouve no secreto. Irmãos, Deus usa assim pessoas para trazer palavras para nós, usa a pregação, mas isso não pode substituir, sabe o que, irmãos? O nosso tempo a sós com Deus. E a minha oração hoje, põe a mão sobre os teus ouvidos, põe a mão agora, as duas mãos, a minha oração agora, e eu quero orar para que Deus desentope os teus vidros espirituais. E uma das maiores experiências que nós podemos ter com Deus é ouvir a sua voz. Muitos aqui terão experiências nos próximos dias que vão ouvir aquela voz de Deus. Você precisa aprender a ser guiado por essa voz, aprender a ouvir essa voz. Pai, eu oro agora, Senhor, destapa, Senhor, esses ouvidos agora, desentope eles agora e dê a sensibilidade. Chega de viver confuso, chega de viver sem saber o que fazer, porque nós temos um Deus que nos guia, que nos orienta com a sua doce voz. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, igreja? O segundo exercício da fé, irmãos, é a promessa de Deus, é a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Há mais de 7.000 promessas que estão aqui, que deve alimentar a sua alma e o seu espírito diariamente. Diariamente passe um tempo com Deus, ouça a sua voz, fale com Ele, mas deixe essas palavras entrarem dentro de você. Há promessas do Senhor, irmãos, que fortalece a nossa vida. Sim, irmãos, nós precisamos saber o que está acontecendo neste mundo, mas também temos que nos alimentar da promessa de Deus. Coloque a palavra de Deus diante de você todos os dias. Pegue no seu celular, no bloco de notas, alguma coisa, coloque alguns versículos diante de você e comece todos os seus dias lendo a palavra do Senhor. Um dia, irmãos, eu peguei meu celular e coloquei ali alguns versículos, e eu procuro, irmãos, diariamente ler esses versículos, e eu vou ser muito sincero, às vezes por causa da correria eu não leio.
E sabe o que eu percebo, irmãos? Quando vai passando assim 2, 3 dias que a correria ali alcançou e eu não consegui ler, sabe o que eu vou percebendo? Conforme eu vou lendo menos a palavra, presta atenção, vai crescendo a ansiedade, vai crescendo a preocupação, vai crescendo o medo. Por que eu estou tão preocupado? Porque eu estou tão ansioso? E ali eu peço perdão, Senhor, eu me arrependo, e eu começo a ler de novo aqueles versículos. Você já imaginou, irmãos, o que seria a sua vida se você lesse todos os dias? Eu vou citar aqui alguns para você. Você imaginou o que seria ler a sua vida, o seu dia seria, se você lesse todos os dias? Josué, capítulo 1, versículo 9. Não tenha medo, seja forte e corajoso, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que está contigo. Salmos 1, versículo 3 diz que aqueles que confiam no Senhor e meditam a sua palavra são como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dão as suas folhas, as folhas nunca murcham, os frutos vêm na hora certa, e tudo que ele faz irá prosperar. Salmos 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. E Salmos 46, versículo 10: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Isaías 43: ainda que você passe pelas águas, não irão te submergir, ainda que você passe pelo fogo, ele não vai te queimar, porque eu sou o teu Deus que está contigo. Isaías 64, versículo 4: Lucas se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Romanos 8, 28: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa a palavra de Deus te nutrir, deixa a palavra de Deus te fortalecer, deixa a palavra de Deus crescer a tua fé. Um outro exercício de fé, irmãos, é nós permanecermos com os nossos olhos em Cristo. Vamos voltar para Pedro. Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, surfando sem prancha. E a Bíblia diz que ele olha para Jesus. Enquanto ele olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Mas o texto diz, quando ele começa a olhar para as ondas, para os ventos, ele começa a afundar. Preste atenção, irmãos. Viver pela fé não é você viver uma vida alienada. Viver pela fé não é você fazer uma ilusão na tua mente. Viver pela fé, mas você pode viver pela fé e sim reconhecer as limitações. Nós reconhecemos as limitações. Não deixamos de ser um ser pensante, amém, igreja? Não deixamos de ser um ser inteligente. Você tem inteligência, e não tem nenhum problema você dizer: eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto, quero viver esse algo de Deus, mas eu não tenho capacidade, eu talvez não tenho a inteligência, eu não tenho as conexões necessárias, eu não tenho o dinheiro suficiente. Ter fé, irmãos, não é você deixar de reconhecer as circunstâncias, mas preste atenção, ter fé é você não ficar preso a essas circunstâncias. Você reconhece, você sabe, porque você é inteligente, você é um ser racional, mas você fala: Senhor, aqui estão as circunstâncias, mas os meus olhos estão em Ti, Senhor. Senhor, essa é a realidade da economia, essa é a realidade da minha família, essa é a realidade do lugar da onde eu vim. Senhor, essas são as habilidades que eu tenho, esse é o ser introvertido e tímido que eu sou, essa é a pessoa que eu sou, Pai. Mas eu creio que o Senhor pode usar alguém como eu, e o Senhor pode usar alguém como você. Tome cuidado com a comparação. Tome cuidado de tirar os seus olhos do Senhor. Sim, nós vamos ver os noticiários, irmãos. Sim, nós vamos conhecer o que está ao nosso redor, mas não tire os seus olhos do Senhor. Se eu desse, irmãos, um microfone para algumas pessoas aqui e perguntasse: me fala a sua luta, me fale a sua limitação, ela falaria, dizeria: é isso, é isso, é isso, é isso. Mas o Senhor te pede e dizer e falar a cada um de nós nessa noite: não fale somente o que você não pode fazer, mas continue olhando para mim e comece a crer naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu sou na sua vida. Diante de um grande desafio que Deus colocou para Moisés, Moisés perguntou: Deus, quem o Senhor é? E ele disse: o que? O eu sou. Eu sou o que? Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou a economia deste mundo, eu sou o Deus que tem todo o poder, eu sou o Deus que enche de talentos, eu sou o Deus que enche capacidade, eu sou o Deus que usa o menor para confundir os maiores.
Um outro grande exercício, irmãos, de fé, preste atenção. Um outro exercício que faz a gente levantar os músculos da fé e crescer os músculos da fé, são as dificuldades. Preste atenção nisso. Nós temos uma tendência, irmãos, de achar que quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus fala que está com a gente, quando Deus coloca um desafio diante de nós, a nossa tendência é que logo depois tudo vai dar certo e tudo vai ser fácil. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Irmãos, por que Deus já não falou aos 75 anos de idade para Abraão ter o filho e já deu o filho logo em seguida? Por que parece que ficou mais difícil? Vamos ser sinceros? Por que parece que ficou mais difícil? Sabe, irmãos, porque eu acredito, irmãos, que Deus levou mais tempo para fazer do que precisaria. Porque cada ano que passava, quanto mais difícil ficava, maior seria a glória do nosso Deus. Muitas vezes, eu sei que muitos aqui têm vivido essa experiência, parece que Deus está tornando mais difícil, parece que Deus está sugando tuas forças, parece que Deus está drenando os seus recursos, e você fala assim: Deus, eu dei o passo de fé, agora é para ficar mais fácil. Você lembra de Gideão? Deus desafia Gideão, um exército inimigo, segundo alguns especialistas, 150 mil homens. Gideão consegue levantar, recrutar só 30 mil. Deus fala: ainda tem muito para você, Gideão. E resumindo aqui a história, Gideão chega e fala: quem está com medo? 20 mil vai embora e vazam. Sobra 10 mil. Deus fala: ainda tem muita gente. Sobram apenas 300 homens. Por que apenas 300? Porque que parece que ficou mais difícil. Sabe por quê, irmãos? Para que Gideão nunca pudesse dizer: foi Gideão que fez, foi você que fez. Sabe, igreja, preste atenção nisso. Quanto mais você chega no limite, mais chega a hora do Senhor agir na sua vida. E eu sei que muitos aqui estão próximos de um limite. Eu sei que muitos aqui não estão mais aguentando. Eu sei que muitos aqui, parece que as suas forças estão sendo sugadas. E vocês dizem: Senhor, eu não aguento mais. Não tem mais da onde tirar, não tem mais da onde buscar. Mas o Senhor faz essa mensagem chegar a você para dizer: meu filho, agora chegou a minha hora de agir. Porque agora que você não pode fazer mais nada, agora que você não consegue resolver, chegou a hora de eu mostrar o meu poder e ser glorificado na sua vida. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus porque Ele é bom. Coloque os teus olhos no Senhor e confie que a dificuldade ela vem para exercitar a tua fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive essa dificuldade. Um outro exercício, irmãos, de fé é a adoração. Preste atenção nisso. Quantos aqui já ouviram aquele ditado: não cante vitória antes da hora? Já ouviu esse ditado? Mas, irmãos, o cristão pode sim cantar vitória antes da hora. Sabe por quê? Porque ele já tem a certeza do que o Senhor vai agir. A Bíblia diz que Abraão, antes mesmo de ter o filho, ele glorificou a Deus. Comece a glorificar a Deus como se já existisse a bênção. Lembra que nós lemos aqui: trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Pelos olhos da fé, a fé é a esperança daquilo que eu não posso ver, mas o que eu posso crer no meu coração. Quando eu adoro ao Senhor, irmãos, a minha fé é engrandecida. Preste atenção nisso. Certa vez, um menino chegou para o seu pai e perguntou: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai, então, para dar aquela lição ao filho, levou ele a um aeroporto e falou assim: filho, Deus é igual a um avião. E aquele menino olhou aquele avião enorme, bem de pertinho, e falou assim: pai, então Deus é muito grande. Ele falou assim: Deus é muito grande, filho. Mas aquela mesma hora passava um aviãozinho lá em cima. E o pai falou: está vendo aquele avião, filho? Ele falou: estou vendo. Aquele avião está pequeno ou está grande? O filho falou assim: pai, aquele avião está bem pequenininho. E ele falou: assim é Deus. Quando você se aproxima dele, maior ele fica e menor ficam as suas lutas. Mas quanto mais você fica longe de Deus, menor o Senhor fica e maior fica a sua luta e a adversidade. Por isso, irmãos, quando nós adoramos a Deus e engrandecemos Ele, a nossa fé vai sendo fortalecida, a nossa fé ela vai se movimentando, a nossa fé vai crescendo. Por isso agora, levante um pouquinho as tuas mãos, aí no seu lugar mesmo, e com os teus olhos fechados,
Adore ao Senhor agora. Somente adore ao Senhor. Eu pedi para o Gustavo cantar de novo a parte daquele louvor. E nós vamos dizer que nós adoramos ao Senhor e elevamos as nossas mãos. Declare ao Senhor. Diga a Ele. Ao Cristo que venceu. Você pode cantar com todo o seu coração. Cordeiro de Deus morreu por mim. Deixa a tua fé crescer em teu coração. Digno é. Solte a sua voz e cante ao Senhor. Deixe tudo de lado. Sobre o trono está soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia. Coloque a mão em teu coração e olhe para cá. E um último, irmãos, exercício de fé é nós entrarmos em movimento. Entre em movimento pelo teu sonho. Entre em movimento por aquilo que você precisa que o Senhor venha agir na sua vida. Irmãos, comece a buscar ao Senhor. Faça o projeto de vida. Vá atrás daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Preste atenção, olhe para cá. Irmãos, o texto bíblico, e quando ele foi escrito, o autor sabia que ele já seria falado e lido em público perante muitas pessoas, e principalmente por muitas crianças. Mas sabe, irmãos, o que a Bíblia diz aqui? Que quando Abraão ele creu contra toda a falta de esperança, e ele não atentou ao seu corpo físico. Sabe, irmãos, o que o texto está querendo dizer? É uma forma mais misteriosa, camuflada, para dizer o seguinte: que Abraão, ele teve que fazer com Sara o que todo homem e mulher faz para ter filho, viu, irmãos? É isso mesmo. É uma forma de dizer que, olha, Abraão, ele precisou acreditar. Imagina, irmãos, que Abraão olhou para a sua velhinha e falou: Sara. Ela falou assim: homem, para com esse negócio aí, homem. Mas eles precisavam para ter o filho. Entre em movimento naquilo que você precisa. Entre em movimento para buscar o teu sonho. Vá atrás, pesquise o preço, se inscreva, fale, esteja pronto para o seu milagre. Vira para quem está ao lado e diga assim para essa pessoa: esteja pronto para o seu milagre. Preste atenção nisso. Talvez você precise reconciliar com alguém, e Deus colocou essa direção no meu coração, e você não sabe o que dizer para aquela pessoa. Deus manda dizer: escreva tudo o que você precisa falar para aquela pessoa. Ponha no papel, e Deus vai colocar a hora certa. Porque quantas vezes, irmãos, nós precisamos falar com alguém e acertar uma situação, mas a gente não sabe o que dizer. Coloque no papel e pede o Espírito Santo me oriente aqui, e vai escrevendo, e Deus vai preparar aquilo. Pesquise, saiba de tudo que você precisa. Entre em movimento. Pega o seu projeto de vida, escreva os teus sonhos, escreva os teus planos para o ano 2025. Clame ao Senhor esses 12 dias, mas movimente-se em direção ao teu sonho. Preste atenção, irmãos, todos nós precisamos colocar algo na mão de Deus. Coloque algo na mão de Deus para Ele multiplicar e realizar aquilo que Ele precisa na sua vida. Levante as suas mãos agora e fale com o Senhor agora, o teu Deus. Clame agora a Ele. Diga: Senhor, renova a minha fé nesta noite, Senhor. Renova, Senhor, o teu poder sobre a minha vida. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor venha me fortalecer. Eu preciso, Senhor, que o Senhor, Pai, venha me renovar nesta noite. Clame agora ao Senhor, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor, e clamamos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que realiza sonhos. O Senhor é um Deus que fortalece a nossa fé. O Senhor é um Deus que renova a nossa força. O Senhor é um Deus que renova, Senhor, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai. Senhor, ó Pai, o Senhor nos trouxe até a Tua presença, Senhor. Eu creio, Senhor, ó Deus, ó Pai,
que eu vou viver, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu. Eu creio, Pai, que a minha força é renovada, Senhor, neste momento, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor. Vem com o Teu resgate, vem com o Teu auxílio, Senhor, nesta noite, Senhor. Aquele que entrou aqui, Senhor, com a Tua fé enfraquecida, a Tua fé, Senhor, sem força, renova essa força agora, Senhor. Segure na mão da pessoa que está do seu lado agora, e eu queria que você orasse por ela agora. Não ore por você, mas ore por ela agora. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, ore por esta pessoa agora. Senhor, nós oramos uns pelos outros, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor. Vem, Senhor, agora com a Tua esperança. Vem, Senhor, ó Pai, renovando a vida de cada um que está aqui, Senhor. Oh, Senhor, eu repreendo agora, eu dou uma ordem que saia todo medo, toda insegurança, toda incredulidade, Senhor. Pai, nós vamos lutar pelo que o Senhor nos deu, Senhor. Pai, nós oramos a Ti agora, que saia agora todo esse medo, saia agora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o Deus que já está no controle, o Senhor é o Deus que está cuidando de todas as coisas, o Senhor é o Deus que está pronto para nos abençoar. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente, Senhor. Levante as tuas mãos agora bem alto e declare ao Senhor: toda a sua fé. Aleluia, Senhor. Eu vou. Você pode declarar que eu sei que Ele nunca falha. Eu sei Que viver tuas promessas. Coloque a tua mão na posição para receber. Enquanto eu estiver orando, você vai declarando: eu recebo, eu tomo posse. Deus tem me mostrado aqui muitas pessoas preocupadas, uma preocupação enorme, um medo do que vai acontecer. E o Senhor manda dizer a você: eu já falhei alguma vez? Eu já falhei alguma vez? Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo de hoje, eu sou o mesmo de amanhã. Receba a paz agora, receba a paz. Vai dizendo: eu recebo, eu tomo posse. Receba a paz, receba a calma agora. Eu não deixo nada pela metade, diz o Senhor. Receba a mansidão, Senhor, acalma essa mente, Senhor, acalma essa mente. Eu sou o Deus de todo esse ano, eu sou o Deus de 2025, eu sou o Deus de 2026, eu sou o Deus do que está à tua frente,
Eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo. Eu nunca falhei, eu não falho e nunca irei falhar. Receba tranquilidade agora. Receba alegria, receba alegria. Volte a sorrir, diz o Senhor. Este semblante preocupado, volte a sorrir, receba alegria, receba o amor do Senhor. Eu te amo, você é o meu filho, você é minha filha, e eu cuido muito bem daqueles que pertencem a mim. Receba agora a alegria, essa paz, essa mansidão do Senhor no seu coração e na sua mente, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Levante as tuas mãos agora, o mais alto que você puder. Vamos lá, turminha, levanta bem alto, até esticar tudo aí, e só agradeça a Jesus agora. Dá aquele sorrisão para Jesus agora. Sorria para Ele, diga: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua palavra, Senhor, que alimentou a minha alma. Obrigado, Senhor, por todos que serviram para este culto acontecer, ó Pai. Obrigado pela minha família, do jeitinho que ela é, por tudo que o Senhor tem me dado. Pode ser pouco, pode ser muito, simples, luxuoso. Eu digo muito obrigado, Senhor, e declaramos, ó meu Pai, um restante de ano abençoado pelo Senhor, protegido de todo mal, de portas abertas e de boas notícias para todos nós. E que o amor do nosso Deus eterno Pai,